Dalva. Na semana passada, a gente viu informação de que o Ministério Público da Itália tinha emitido ali um parecer favorável à extradição da Carla Zambelli e que agora dependeria basicamente ali da autoridade de Justiça da Itália, o Ministério da Justiça, decidir sobre a extradição ou não e também aguardar para ver se a primeira-ministra da Itália, né, a Giorgia Meloni, poderia ou iria querer interferir nesse processo da Carla Zambelli. O que acabou acontecendo? A situação, né, só vem se degringolando em relação a Carla Zambelli. Eu mostrei aqui na semana passada, inclusive, que se ela vier para o Brasil, para ela talvez seja mais interessante. Por quê? Porque aqui no Brasil, além do tratamento que ela vinha ter na cadeia ser diferente, ela pode fazer uma colaboração premiada. E de acordo com o que estabelece a Lei 12.850 de 2013, a Lei das Organizações Criminosas, a Carla Zambelli pode conseguir redução de até 2/3 da pena. Lembrem vocês, ela está condenada a 15 anos e 3 meses de cadeia. Se ela vier para o Brasil e fizer um acordo através da Lei das Organizações Criminosas, um acordo de colaboração premiada, ela pode conseguir a redução da pena. Eu até expliquei para vocês que tinham jornalistas aí dizendo que era falso a informação, que Carla Zambelli estaria fazendo acordo de colaboração premiada, e eu expliquei, inclusive na época, que não dava para dizer que era falso ou não. Por quê? Porque a própria Lei das Organizações Criminosas, no seu artigo 3º-B, fala o seguinte: o recebimento da proposta para a formalização de acordo de colaboração premiada demarca o início das negociações e constitui também marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou do documento que as formalize, até o levantamento do sigilo por decisão judicial. Traduzindo, se a Carla Zambelli está fechando um acordo de colaboração premiada, ela não vai dizer. Por que, Carlito, que ela não vai dizer? Porque se a Carla Zambelli disser que está fazendo um acordo de colaboração premiada e a justiça souber que ela declarou isso, que ela deixou vazar, que ela falou isso, o que acontece, Carlito? A delação vai ser suspensa. Mas e se a delação for aceita, Carlito? Olha que maravilha para Carla Zambelli. Se a colaboração premiada dela for aceita, porque detalhe, tá? A colaboração premiada ela pode acontecer em qualquer momento do processo, inclusive após o transitado em julgado. Ela pode falar: doutor, lembrei aqui de uma coisa que eu acho que é importante para o processo. Você quer saber? E o doutor vai falar: opa, quero saber. E aí o que pode acontecer? O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 da pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetivo e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que a colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. E ali fala, né, identificar outros crimes, identificar quem é que fazia parte da organização criminosa. E detalhe, se a Zambelli, por exemplo, apontar a informação que ela não seria a líder da organização criminosa, por quê? O líder da organização criminosa não pode fazer colaboração. Mas se ela falar assim, ó, quem mandou eu contratar o Walter foi o Valdemar e o Bolsonaro, e ela apresentar provas disso, com mensagens, áudios ou outros documentos, la maison tombée para o Bolsonaro, ainda mais, né? La maison retombée, né? Que recairá mais uma vez e complicará-se para o Valdemar da Costa Neto. Por quê? Lá na Itália, a Zambelli não conseguiu vender a ideia de que ela era perseguida. O Ministério Público da Itália falou, ó, nananina não. E aqui é interessante, né? Porque no Brasil, eles alegam que o Ministério Público é enviesado, que o Ministério Público tem como Procurador-Geral da República ali o indicado pelo Lula. E na Itália? É o indicado pelo Lula também? Tá aqui, ó. MP italiano diz ser infundada tese de perseguição política contra Carla Zambelli. Carlito, como é que esse Ministério Público de lá chegou a essa conclusão? Por um motivo bem simples, aqui, ó. Segundo o MP italiano, as condenações e processos contra Zambelli não têm caráter político e respeitam integralmente as garantias processuais previstas em lei. A parlamentar está presa cautelarmente desde 29 de julho, na penitenciária feminina de Rebibbia, na capital italiana de Roma, por decisão da Corte de Apelação Romana, que considerou haver um risco muito grande de a Zambelli fugir se ela for solta. Para o procurador, a versão de que Zambelli estaria sendo perseguida pela justiça brasileira por suas opiniões não encontra respaldo no conteúdo das solicitações de extradição. No documento, o procurador Emínio Carmelo Amélio afirma que não se verifica as condições previstas
para a recusa do pedido de extradição, inclusive no que diz respeito à eventual existência de atos persecutórios de natureza política. Traduzindo para um português bem claro, a Zambelli não está sendo condenado, não foi condenado, não teve seu pedido de extradição feito pelo Brasil por perseguição política ou por vingança. Ela cometeu crimes esses, inclusive, que ela foi julgada, tendo direito à presunção da inocência, contraditório e ampla defesa. Só que como aparentemente a cognição e inteligência não é um ponto forte da Zambelli, ela deixou um lastro de provas que acabou por complicá-la. E aí agora a gente está vendo tudo o que está acontecendo no entorno da própria Carla Zambelli, tá certo? Então o que é que deve acontecer, Carlito? Se eu fosse a defesa da Zambelli, eu já falei sobre isso no canal Historiador e vou falar isso aqui também na Folha em Foco. Se eu fosse a Carla Zambelli, eu pediria para que os advogados não entrassem com recursos recorrendo dessa decisão. Por quê? Porque geralmente a extradição, nesses casos da Zambelli, demora entre 1 ano e meio a 2. Ela já está presa há 3 meses e, segundo a própria, a situação que ela vive na cadeia lá na Itália, especificamente em Roma, não é boa, que a situação é muito grave, que as presas não gostaram dela, que estão destratando ela, que ela tem passado por dificuldade, que nem um shampoo ela consegue. Se a defesa dela ficar entrando com recurso, estando com recurso, vai atrasar o envio dela para o Brasil e a possibilidade da colaboração premiada, que pode reduzir a pena dela em 2/3. Vamos lá, ela foi condenada a 15 anos e 3 meses. Ela pode conseguir a redução da pena para 5 anos e 1 mês. 5 anos e 1 mês já é regime semiaberto, ou seja, ela só iria para a cadeia para dormir. Ela poderia ficar livre durante o dia, só iria para a cadeia para dormir. Mas ela ainda pode conseguir também a substituição do cumprimento da pena do regime fechado para uma punição com restrição de direitos. Por exemplo, ter de usar uma tornozeleira eletrônica, não poder deixar o país, não poder viajar de uma região para outra do país ou de um município para outro, sem solicitar autorização da comarca judicial, não poder ficar na rua até determinado horário em alguns dias da semana. Para ela seria ótimo, seria melhor do que estar na cadeia, tá? E a gente já falou aqui, eu vou repetir, se eu fosse a defesa da Zambelli, eu não entraria com esses recursos, porque esses recursos só vão complicar ainda mais a própria Zambelli, que vai ficar mais tempo lá. Só que pra mim, meu amigo e minha amiga, o soco na cara do brasileiro é isso aí, ó. Zambelli completa 90 dias presa, com cassação parada e gabinete no limbo. Detalhe, a própria Constituição Federal deixa bem claro ali, ó, que o indivíduo que tem uma condenação criminal transitada e julgada perde os direitos políticos. Está aqui, ó. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de, inciso 3º, condenação criminal transitada em julgado enquanto durar os seus efeitos. Traduzindo, a Zambelli não tem mais direito político, porque ela está, pelo menos não enquanto durar os efeitos da condenação, né? Somados ali 15 anos e 3 meses. O próprio Hugo Mota, alguns meses atrás, foi dar uma palestra em São Paulo, em um fórum desses de economia, né? E lá ele falou que a decisão da Carla Zambelli não teria mais o que se discutir. Quando a decisão chegasse no Congresso, eles iriam caçar ela porque ela estaria com a condenação criminal transitada e julgada. Mas a situação chegou e ela continua com o mandato. Inclusive tá aqui, ó, para vocês verem aqui o tapa na cara do brasileiro trabalhador. Tá aí, ó. Aí, ó, a deputada Carla Zambelli completa 90 dias hoje presa na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma. Ela aguarda a extradição autorizada pela Justiça pelo Ministério Público, né, italiano, na semana passada. No Brasil, seu gabinete com 12 funcionários segue ativo, mas com poucas notícias da deputada e incerto sobre o seu futuro. Só para que vocês entendam a gravidade do que a gente está falando, tá? E como é que o Congresso Nacional hoje está repleto de parlamentares que são criminosos ou que coadunam com o crime, o deputado Chiquinho Brazão, que mandou matar Marielle Franco, foi condenado criminalmente, teve a condenação transitada em julgado, mas sabe o que aconteceu, meu amigo? Na hora de votar lá a cassação dele no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados Federais, sabe o que eles falaram? Não vamos cassar ele hoje, porque hoje é ele, amanhã somos nós. Ou seja, deputados falando que não iriam cassar um colega que mandou matar uma pessoa, porque hoje era ele, mas amanhã poderiam ser os deputados que lá estavam. Sabe por que o Chiquinho Brazão perdeu o mandato? Por faltas. Ele atingiu a quantidade máxima de faltas que o parlamentar pode ter, ou seja, ele não podia trabalhar porque estava preso, mas se ignora o que está aqui na Constituição Federal, né? Que diz aqui, ó, se ignora o que está aqui na Constituição Federal, e o Congresso, que é inimigo do povo, eles não gostam que falem isso, mas a gente precisa falar, o Congresso que é inimigo do povo,
simplesmente decidiu que o assassino da Marielle Franco, ou pelo menos o mandante, não poderia ser preso. Por quê, Carlito? Porque hoje era ele, amanhã era eu. Palavras de vários deputados. Inclusive, eu acho que o Alexandre Leite, né? Que é filho, acho que, do Milton Leite, chegou a defender isso na fala dele. No caso do da Cunha, também. No caso do Chiquinho, eu não lembro como ele votou para não ser injusto aqui, mas no caso do da Cunha, ele falou que não se pode se meter em briga de marido e mulher, senão vão ter de chamar a Sônia Abrão para resolver as questões do Congresso. Detalhe, o da Cunha quase matou a mulher. E esse mesmo Congresso votou para que o da Cunha continuasse sendo deputado. Assim como votaram para que o Eduardo Bolsonaro também continue sendo deputado. Detalhe, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos da América desde fevereiro. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 8 meses sem trabalhar. 8 meses sem trabalhar. 8 meses sem trabalhar. O Valdo Cruz até trouxe uma situação engraçada, né, lá no Globo News, que ele disse que perguntou a um desses deputados que apoiaram o arquivamento do pedido de suspensão do mandato do Eduardo Bolsonaro ou de cassação, né? E aí ele disse que perguntou para o deputado se ele era contra ou a favor. O deputado falou, eu sou a favor de ele continuar com o mandato. Aí ele perguntou, certo, eu sou empresário. Se o senhor tivesse um funcionário que faltasse 8 meses no trabalho, você demitiria? Ou você continuaria com o trabalhador? Não, aí eu demitiria. Ele falou, então, mas por que aqui no caso da sua empresa você demite o funcionário, mas no caso do Congresso, o povo brasileiro não pode demitir o Eduardo Bolsonaro? Só para vocês verem a hipocrisia. A hipocrisia, tá? Então assim, a gente precisa tomar cuidado e abrir o olho, porque a situação é muito mais grave do que muita gente imagina. E no ano que vem a gente precisa ampliar a bancada da esquerda na Câmara dos Deputados, porque senão, meu amigo, vai ser do jeito que está aí hoje. Tá do jeito que tá aí hoje. Zambelli recebendo sem trabalhar, Eduardo Bolsonaro recebendo sem trabalhar. E depois desse bando de canalhas diz que a esquerda é vagabunda, que a esquerda não gosta de trabalhar, que a esquerda gosta de mamata. Será mesmo que a esquerda aqui gosta de mamata? Mas enfim, espero que a Zambelli volte logo pro Brasil para cumprir a pena aqui e também para que ela faça a colaboração premiada. Volto a dizer, ela pode já estar tratando da colaboração premiada, Carlitos, já. E por que a gente não sabe? Porque, como eu citei para vocês, ó, ela não pode citar. Se ela citar, Carlito, que está fazendo a delação premiada, ela estaria violando o que estabelece a própria lei das organizações criminosas, que fala que desde o recebimento da proposta, todas as tratativas precisam ser tratadas em caráter de confidencialidade, sigilo e boa-fé. E que se tiver qualquer divulgação dessas informações, isso será entendido como quebra da confiança, como quebra da boa-fé e o acordo se esvaire. Vale lembrar que o Mauro Cid quase perdeu o acordo dele por muitas vezes, porque deixou vazar, inclusive, a colaboração premiada dele, né? E muita gente entendeu que ele poderia ter perdido a colaboração premiada em relação aos benefícios que ele teria, mas tudo aquilo que foi coletado através da delação seria mantido, por quê? Porque quem quebrou a colaboração foi o Cid. A mesma coisa com a Zambelli. Eu acho que a Zambelli está, sim, em tratativas, tá? Sendo bem honesto para vocês. Eu acredito que ela está em tratativas, mas tá aí. O Ministério Público da Itália não engoliu a história de que a Zambelli estaria sendo perseguida política no Brasil e, lamentavelmente, já se vão 90 dias que ela está presa. Ela está se trabalhando desde o final de maio, né? Só que ela se licenciou do mandato, pegou uma licença de 127 dias, se não me falha a memória. Aí um outro deputado assumiu no lugar dela, por um período. Aí ela voltou em 4 de outubro, mas está sem trabalhar. 90 dias presa e recebendo salário de deputada. Essa é a realidade do Congresso brasileiro de direita bolsonarista, tá? Reflita sobre isso aí.